Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente tem um novo encontro, né, para conversar sobre mais um assunto muito interessante na área de nutrição. Queria ver se vocês já ouviram falar sobre o protocolo ERAS, todo mundo conhece? Se vocês não conhecem, fiquem aí que a gente vai comentar um pouquinho sobre ele, mas especificamente em cabeça e pescoço, em câncer de cabeça e pescoço, tá? A gente já fala sobre o protocolo ERAS. Então, hoje o nosso estudo, que eu separei aqui para contar para vocês, é relacionado a boas práticas em cirurgia. Ah, mas nós não somos cirurgiões. Mas o que existe de boas práticas relacionadas à nutrição ou que nós, como nutricionistas, deveríamos saber para melhor atender nossos pacientes com câncer de cabeça e pescoço? Então, falando nesses pacientes, normalmente, quando a gente pensa no acometimento, independente do tratamento, se a gente só for pensar no tumor em si, é lógico que a gente já remete a lembrar que existe um comprometimento importante, porque em função da presença física do tumor, a gente pode ter impedimentos até significativos de ingestão alimentar, né? E com o avançar da doença, isso pode ser ainda mais problemático. Quando eu falo da doença e do tratamento, eu estou lembrando de aspectos que vão interferir em toda essa sistemática de comprometimento nutricional. E do que a gente está falando especificamente? A gente está falando primeiramente da cirurgia, né? Então, acho que o primeiro ponto aqui para a gente anotar nesse nosso encontro, nesse estudo, nesse encontro, nesses minutos para estudar, é que nós vamos falar de cirurgia. E falar de cirurgia de cabeça e pescoço é pensar em diversas consequências que o nosso paciente pode ter em função de um procedimento. Que, se a gente for olhar, né, para as estruturas ali que podem estar acometidas ou que serão, pensando numa ressecção, que serão invadidas ali no procedimento cirúrgico, a gente está falando de estruturas fundamentais e de cirurgias muito complexas, às vezes com um longo tempo de duração. E, além disso, normalmente vocês vão ouvir, né, e quem já trabalha ali na área, sempre lê no prontuário ou depois que visita o paciente, entende o que a gente fala quando diz que são cirurgias com reconstrução ali daquela área que foi ressecada, por exemplo, né, que passou por um processo de retirada do tumor e às vezes acometeu estruturas, inclusive estruturas ósseas. Então, se a gente pensar numa rotação de retalho, ou seja, eu peguei um pedaço da pele, né, de uma estrutura ali, grosseiramente falando, da pele, para tirar de um pedaço, às vezes da coxa, do peitoral, né, às vezes de outra área ali próximo mesmo à região da cabeça e pescoço, e trouxe para reconstruir aquela região que passou por um procedimento cirúrgico. Então, estou falando de uma cirurgia bastante complexa, né? Então, ela envolve um tempo maior, ela envolve habilidade do cirurgião, ela envolve ressecções que não, às vezes, né, estão ali visivelmente, mas às vezes são ressecções que chegam até, por exemplo, a base do crânio ou que envolve a retirada completa do órgão, como uma faringectomia, uma laringectomia ou outras áreas ali da cavidade oral. E, normalmente, quando a gente pensa, então, nosso primeiro ponto lá, né, que eu anotei aqui para a gente conversar, é cirurgia. Câncer de cabeça e pescoço, cirurgia. E quem são esses pacientes que passam pelo procedimento cirúrgico? São pacientes que às vezes a gente chama de cirurgia de resgate, porque eles já fizeram, por exemplo, uma quimio, uma radioterapia, mas foram mal sucedidas. Então, o planejado ali, tanto em função de completar o que foi planejado, quanto em pensar em resposta ao tratamento, às vezes eu não consegui. Então, eles passam por por mais um procedimento, que são essas cirurgias de resgate que a gente chama, tá? E aí, o que é o segundo ponto, então? O paciente chega para a gente com indicação de uma cirurgia de reconstrução com retalho, né? Então, o que eu preciso otimizar? Eu preciso pensar ali naquele, independente assim, o que aconteceu na rádio, na químio, se ele fez antes, se ele vai fazer depois, a gente está trabalhando o paciente ali no cuidado operatório. O que é aquele cuidado?
que envolve esse tempo perioperatório. Então, antes, durante, inclusive, e logo após a chegada do paciente na enfermaria, por exemplo, né? Ou ali os primeiros 2, 3 dias depois de uma cirurgia. Então, falar de recuperação pós-operatória é muito importante. E hoje existem, como eu tinha comentado com vocês, existem vários protocolos de diversas entidades, sociedades que tentam trabalhar pontos de atenção para que a gente melhore essa recuperação do pós-operatório. Você conhece esses pontos? Se você não conhece, presta atenção, pega um caderninho. Eu adoro escrever, então tudo está arriscado aqui para dividir com vocês, mas é importante a gente traçar alguns pontos, tá? Esses protocolos que eu comentei com vocês, de tentar, né, são boas práticas para melhorar a recuperação do pós-operatório, eles têm diversas traduções, né? Inclusive, uma grande tradução aqui no nosso país é o Projeto Acerto, né, que trabalha essa aceleração da recuperação no pós-operatório. Então, quem quiser conhecer um pouco mais também pode digitar lá projetoacerto.com.br, que vai encontrar informações com relação a isso. Mas hoje, especificamente no artigo que eu quero dividir aqui com vocês de cabeça e pescoço, a gente vai falar do protocolo de uma sociedade chamada ERAS, que dá sigla em inglês, né, que é Enhanced Recovery After Surgery, que é essa recuperação pós-operatória, né, essa melhora da recuperação no pós-operatório. Esses consensos ERAS, que a gente chama, existem como se fossem protocolos mesmo, para cada tipo de patologia, né, ou para cada tipo de tumor, e até então ele começou com câncer coloretal. Então, o que fazer para dar uma atenção para o paciente com câncer coloretal, para pensar no antes, no durante e no depois. E o que é legal desses protocolos? Eles são protocolos multiprofissionais e interdisciplinares. Então, a gente costuma falar que são multimodais. Eles têm interfaces de atuação bem diferentes e amplas, né? Então, eu posso falar aqui, até assim, para otimizar nosso encontro, eu vou falar do que é bem interessante para a nutrição, mas como eu falei para vocês, ou vocês podem comentar aqui embaixo, se vocês querem saber mais a respeito de algum dos passos, ou onde encontrar outras informações, a gente também depois pode comentar com vocês, mas hoje a gente vai tentar trazer o que tem mais relação com a nutrição. Às vezes esses protocolos, eles são divididos em 20 passos, né, 20 pontos de atenção. Esse artigo que eu li, que é uma tradução, assim, né, tentando trazer aqui para o protocolo de câncer de cabeça e pescoço, né, uma revisão da literatura, na verdade, uma revisão que considera artigos de boa qualidade, né, de evidência interessante, então, pensando em saúde baseada em evidência, para determinar 17 pontos, se eu não estou enganada, acho que eles trouxeram 17 pontos, Dort e colaboradores, eles publicaram em 2017 esse protocolo, que começou a olhar, então, para o câncer de cabeça e pescoço, tentando definir essas boas práticas, tá? Então, a gente já vai comentar sobre isso, sobre esses pontos. Peguem um papel e anotem o que vocês não podem esquecer, ou para a gente pensar no nosso próximo encontro e estudar isso. E se vocês também quiserem saber mais a respeito dos protocolos ERAS, como eu mencionei do Projeto Acerto, também podem digitar lá, ou Guidelines ERAS no Google, ou o site erassociety.org, tá? Aí /guidelines também, mas se vocês entrarem no site da Sociedade ERAS, vocês já vão encontrar bastante material a respeito. Então, nessa revisão que eu anotei aqui para trazer para vocês, é uma revisão do Dort e colaboradores de 2017, tá? Eles levantaram 215 publicações de relevância no tema de cirurgia de câncer de cabeça e pescoço, tá? O período que eles olharam foi de 1965 a 2015. E aí eles encontraram algumas referências. O artigo é legal porque eles discutem cada ponto e trazem uma tabela de orientação com nível de evidência e força de recomendação para cada uma das orientações. Bom, então, abrindo aqui um parênteses para a gente, antes da gente continuar, né? Se você estiver curtindo esses nossos encontros, dá um like aqui na nossa página para a gente continuar produzindo esses conteúdos, certo?
Antes, então, de falar desses pontos, eu vou comentar com vocês, para quem não conhece muito, normalmente também nesses estudos que trazem a proposta de um protocolo, de consenso, de recomendações, eles explicam qual metodologia eles usaram para avaliar os estudos. Então, uma metodologia bem conceituada já e que é bastante usada nos estudos, é uma metodologia de critérios que foi baseada, foi feita lá no Centro de Medicina, baseada em evidência de Oxford. E aí, o que eles consideraram e que foi o que foi usado? Então, quando eu mencionar isso ali mais para frente, vocês vão entender do que eu estou falando. Quando a gente está falando de alguns estudos, a gente precisa olhar para a evidência e para a recomendação. Ah, mas por que normalmente a gente encontra as duas menções em algumas recomendações? Então, vamos entender. Quando a gente fala de evidência, por exemplo, nessa publicação que eu estudei para dividir com vocês, do Dort, eles trazem 3 níveis, tá? O alto nível de evidência, ou seja, aquela recomendação que é feita, ela é baseada em estudos estudos bons, como revisão sistemática, uma meta-análise, ou um ensaio clínico controlado, randomizado, que foi bem desenhado. Então, eu tenho mais confiança ali no resultado que eu encontrei. Quando eu falo de moderada evidência, eu estou falando de um ensaio controlado, randomizado, menor. Então, ele não é tão robusto quanto de alto nível de evidência. Ou eu estou falando de uma corte, de um grupo de pacientes acompanhados de forma prospectiva, daqui para o futuro. Nesse desenho, que é um desenho interessante. Se eu já falo de um baixo nível, eu estou falando normalmente de dados que não são desses tipos de estudos e dados com olhar retrospectivo, tá? Então, esse é como se fosse a confiança ali no que o meu estudo está dizendo. Mas e a recomendação? Então, sempre eles vêm nessa duplinha, evidência e recomendação. Então, eu posso ter uma evidência alta, mas será que eu tenho uma boa recomendação em cima daquilo? O que significa? A metodologia para falar de evidência é o GRADE. Então, é o GRADE. É uma metodologia também bastante empregada em consensos, Esses consensos de sociedades como a Aspen, ESPEN, acabam usando o GRADE como graduação. E aqui no estudo do Dort, eles trouxeram para a gente 3 tipos também de graduação de recomendação. A recomendação forte, a recomendação fraca e uma recomendação condicional. Então, depende, Ela é condicionada a alguma situação. A forte recomendação, então, ela é baseada, lógico, num estudo de uma evidência, de alta qualidade, como a gente mencionou anteriormente, ou ela pode ser baseada numa evidência de baixa qualidade, só que eu tenho grande chance de um benefício para o paciente, ou eu tenho um baixo risco de prejuízo. Então, a minha balança, apesar de às vezes eu não ter uma boa evidência, que lembra, a evidência está relacionada aos estudos, eu acabo trazendo eu tenho grande chance de conseguir benefício com aquilo, ou o meu risco de conseguir um prejuízo é muito baixo, então eu tenho essa distância aceitável, tá? A recomendação fraca, ela já é baseada numa evidência também de baixa qualidade ou numa evidência de alta qualidade, só que aí, o que acontece com essa minha balança? A minha probabilidade ali de acertar ou meu baixo risco de errar é incerto. Então, às vezes eu tenho um desenho de alta qualidade, mas ali se eu recomendo, eu não tenho probabilidade certeira de que eu vou causar um benefício ou que eu não vou causar um prejuízo. Então, a recomendação não é forte, é fraca. E essa recomendação condicional, uma recomendação em cima de uma condição, ela pode ser baseada ou numa evidência de baixa qualidade do estudo, só que os efeitos que eu quero, os efeitos desejáveis, ou seja, os efeitos positivos ali para o meu paciente, eles até superam os efeitos indesejáveis, mas a minha evidência é de muito baixa qualidade. Então, por um lado, eu sei que os efeitos desejáveis, eles
talvez, né, eu sei não, provavelmente eles superam, mas meu estudo é de baixa evidência, né? Então tem baixa qualidade, tá? Então normalmente a gente vai olhar para esse conjuntinho de evidência e recomendação. Então vamos aos pontos, peguem aí a caneta e a gente vai olhando ponto a ponto. Então aqui que eu anotei, ó, o primeiro ponto que nós vamos falar com relação a esses cuidados, pensando na recuperação do paciente no pós-operatório, no paciente, não esqueçam, tá? De câncer de cabeça e pescoço com cirurgias de reconstrução com retalho, tá? É esse grupo especificamente. Vamos lá. Então, a gente tem uma primeira orientação que fala recomendação de orientar de forma educacional o paciente e o familiar no pré-operatório. Então, é um dos pontos que é super valioso no conjunto aí dos dados de recuperação do paciente no pós-operatório, é olhar para a educação dos pacientes e dos familiares antes do procedimento. Ou seja na forma de grupo, de orientação individual, mas pensando sempre naqueles aspectos psicossociais que estão envolvidos, né? É difícil a gente encontrar na literatura estudos que mostrem estudos de alta qualidade, como eu falei para vocês, que são bem desenhadinhos, que mostrem o que muda se eu fizer esse tipo de avaliação. Então, qual que é o impacto de orientar o paciente são familiar no desfecho no pós-operatório desse grupo de pacientes? E por não, apesar da gente considerar que isso é um esforço totalmente valioso e necessário, até para o paciente fazer parte ali do processo, essa orientação educacional, esse item, né, o número 1, então, de orientação, ele tem baixa evidência, apesar de forte recomendação, né? Então, eu acredito que os benefícios superam os prejuízos, mas não encontro na literatura nada que seja de alta qualidade ou robusto para evidenciar essa recomendação, tá? Recomendação 2, cuidado nutricional no perioperatório. Então, a gente vai falar, esmiuçar o que são esses cuidados mais para frente, mas o grande bloco aqui é o cuidado nutricional no perioperatório, que vai envolver, então, a gente pode chamar de 2, cuidado nutricional, e ele vai englobar tempo de jejum, redução desse tempo de jejum no pré-operatório, evitar desidratação, oferecer soluções contendo carboidrato, iniciar alimentação precoce no pós-operatório, seja via oral, quando não possível, e interal. As evidências, elas são variáveis e acaba que, como eu tenho muita evidência em outros grupos de pacientes com câncer, muitas dessas orientações, elas são extrapoladas a partir de resultados encontrados nesses grupos, tá, gente? Então, vamos lá. Avaliação do estado nutricional no pré-operatório. Então, é o 2.1, né? Então, tá dentro desse cuidado aí perioperatório. No 2.1, que é a avaliação no pré-operatório, existe alta evidência e forte recomendação. Não há dúvida, tá, gente? Alta evidência, forte recomendação. Anota aí que a gente precisa fazer isso para o nosso paciente. Porque a gente sabe do impacto da desnutrição, do quanto ela influencia nos desfechos, do quanto se eu tenho um tumor que até acomete, inclusive por conta da região, se tem uma obstrução mecânica, o paciente vai ter dificuldade para deglutição, ou ele vai manter aquela disfagia por um período muito grande de tempo, e isso vai impactar no estado nutricional do meu paciente, na recuperação, ele pode ficar mais tempo internado, ele pode ter mais dificuldade de cicatrização em função até desse estado nutricional prejudicado, que mais? Todos esses desfechos que a gente conhece relacionados à desnutrição, mas que podem ser mais impactantes ainda para o paciente com câncer de cabeça e pescoço, né? Prestar atenção, às vezes, nessa condição que ele chega para um processo cirúrgico, se ele já está um tempo sem se alimentar, então lembrar de síndrome de realimentação, que pode acontecer nesse grupo de pacientes muito desnutridos e que está um tempo com uma refeição muito baixa em calorias ou não está conseguindo comer, e aí para esse paciente eu preciso fazer uma avaliação nutricional e instituir um plano de cuidado adaptado, tá? O que eles citam como avaliação aqui que a gente colocou? Eu anotei índices antropométricos, bioquímicos, consumo alimentar, composição corporal, considerar a história clínica e social desse paciente como ponto de orientação.
Então, eles sugerem, com alta evidência e forte recomendação, que se avalie, que se faça intervenção nutricional em pacientes desnutridos. Então, atenção ao paciente desnutrido por conta do impacto da desnutrição em si, tá? Agora dentro do 2, que é o cuidado, agora 2.2, anotem aí, fórmula nutricional. Qual dieta eu uso para esse paciente? Então, existem duas situações, né? Eu tenho uma baixa evidência, uma fraca recomendação com relação a esses cuidados e o tipo de fórmula no pré-operatório, e uma moderada evidência, então melhora um pouco mais e recomenda-se condicionalmente em função de outros estudos ou do que se acredita, né, dessa incerteza, na verdade, para esse cuidado aí desse tipo de fórmula antes ou após a cirurgia. Por quê? Existem, a gente sabe, muitos benefícios comprovados com o uso de imunomodulação, então de fórmula imunomoduladora. Normalmente, o que a gente lembra em imunomodulação? Arginina, glutamina, ômega 3, os ácidos nucleicos, né, ou ribonucleicos, que têm relação com redução do tempo de permanência hospitalar e alguns outros desfechos no paciente internado. Mas qual que é o mecanismo que faz com que essa fórmula imunomoduladora leve a melhora nesses desfechos? A gente ainda não conhece claramente, por isso esse impacto na evidência, na recomendação, certo? Então, essa diferença no grupo de pacientes entre usar uma fórmula padrão específica, vamos pensar numa fórmula hipercalórica, hiperproteica para um paciente oncológico, ou usar uma imunonutrição. Então, essa é a dúvida que a gente encontra e por isso que os estudos não trazem aí uma conclusão tão assertiva, porque não são bem desenhados para responder essa questão. Então, parece que usar no pré não traz um benefício adicional comparado a uma fórmula padrão nesse grupo de pacientes que nós estamos estudando hoje, né? Que é o câncer de cabeça e pescoço com cirurgia de reconstrução, tá? Com uso de retalho. Então, mais estudos são necessários, aquilo que a gente sempre lê no final dos artigos, principalmente pensando no benefício da imunonutrição, tá? E aí, o que a gente tem mais demonstrado, e por isso que aí eles colocaram ali aquela moderada evidência, é a questão de usar principalmente no pós-operatório, que parece que tem um resultado mais interessante. Então, lembre-se que a gente pode falar de imunonutrição, mas que não há nada de grande evidência para esse nosso grupo de pacientes. De fato, o que a gente precisa fazer é instituir uma terapia nutricional, se ele precisar. Então, por isso, a necessidade de avaliar. Agora, 2.3, uso de carboidrato, né? Então, quais são as evidências que eu tenho para pensar em usar carboidrato no pré-operatório? Então, a ingestão de soluções contendo carboidrato no pré-operatório tem suas vantagens com relação até a diminuir aquela questão de resistência à insulina, catabolismo, o que vai ajudar o meu paciente a controlar ali os níveis de glicose e, pensando no catabolismo e anabolismo até, preservar o tecido magro que tanto nos importa nesse momento. Então, para a questão do uso de soluções contendo carboidrato, a recomendação é condicional e a evidência é baixa, tá, gente? Então, por que a gente não tem estudos de alta qualidade nesse quesito, principalmente para grupo de cabeça e pescoço, tá? Então, existem meta-análises, existem revisões sistemáticas que mostram que soluções contendo carboidrato, quando ofertadas antes, elas são seguras, sim, mas esses estudos ainda são pequenos ou não têm tanto rigor metodológico. Existiu uma revisão que os autores trouxeram, até anotei aqui para comentar com vocês, uma revisão que eles citam nesse artigo, com 1976 pacientes, que mostrou que, embora essa intervenção de uma solução contendo carboidrato tivesse associada à redução de 1 dia e meio de internação nesses pacientes submetidos à cirurgia eletiva, só que não era de cabeça e pescoço, era abdominal, eles não tiveram diferenças em taxa de complicações pós-operatória. Então, às vezes a gente não consegue provar uma coisa, mas a gente já tem consciência de que reduzir o tempo de internação em 1 dia e meio tem muitos benefícios, inclusive reduzir a chance de uma infecção hospitalar, por exemplo, né? Então,
Mas essa revisão, apesar de ser grande, né, 1.900 e poucos pacientes, ela mostrou, né, os autores trouxeram, discutiram essa questão, era cirurgia abdominal, não encontrou diferença em complicações, e eles tiveram também problemas no cegamento ali, dos dados, né, dos envolvidos também. Então, por isso, as recomendações requerem que se extrapole esses dados de outros grupos de pacientes oncológicos para dizer da orientação do uso de carboidrato, de soluções contendo carboidrato no pré-operatório, tá? Mas, com relação a reduzir tempo de jejum, né, ou quanto se deve ofertar de líquido e sólido, qual é o tempo que se deve ofertar, essa recomendação, né, pensando em líquidos, já é de alta evidência e forte recomendação, tá? Então, isso já é mais claro. E para sólidos, nesse grupo de pacientes, a evidência é baixa, mas a recomendação, até baseada em outros estudos, ela é forte. Então, o que a gente tem para esse grupo de pacientes? A gente tem que eu preciso manejar esses pacientes, principalmente tomar cuidado com aquele paciente com disfagia ou com risco de aspiração, né, de síndrome de realimentação, que a gente já comentou, mas que eu posso ofertar líquidos até 2 horas antes da anestesia ou sólidos até 6 horas antes da anestesia, tá? Então, anotem aí para a gente lembrar depois de instituir isso com o nosso paciente. 2 horas para líquido, 6 horas para sólido. Mais um grupo dentro desse pacote de cuidado é a alimentação no pós-operatório, como eu mencionei para vocês, tá? Então, a evidência é moderada e a recomendação é forte. Então, veja que existe mais segurança nesse sentido. Então, eu preciso iniciar um aporte dentro das 24 horas. Então, se eu não consigo iniciar via oral, eu preciso da via interal, isso a gente já conhece. Tem um limite que eles trazem, então, de fazer isso em até 24 horas no pós-operatório, tá? E se pensar que o paciente ainda fez a cirurgia, vai passar para um tratamento adjuvante depois da cirurgia, eu posso até pensar se tem alguns guidelines específicos disso, mas se existe a recomendação de uma gastrostomia por conta de usar um período grande de tempo e acometer de diversas maneiras ali o trato gastrointestinal desse paciente. Posso até usar parenteral? Posso usar parenteral se eu não tenho indicação de enteral, se o meu trato gastrointestinal não está funcionante, ela não é possível, então eu preciso usar parenteral. Mas vejo que fica clara a indicação de suporte nutricional no pós-operatório para esse paciente. As publicações, elas são limitadas no sentido de comparar faz diferença reintroduzir tão precocemente depois daquele tempo, né, daquele limite, daquele valor ali de horas que a gente mencionou, né? Isso é mais difícil a gente conseguir mostrar na literatura. Então, o que esse consenso, esses autores trazem como recomendação é que a gente avalie cada paciente individualmente, que é uma coisa que a gente sempre bate mesmo na tecla, e com uma visão multi, né, do cirurgião, do oncologista que vai prescrever, do fono, do nutri, do fisioterapeuta, para definir qual que é o melhor tempo para a reintrodução alimentar, principalmente com a ajuda do fonoaudiólogo. Se existe uma previsão disso, então, quanto eu vou precisar de um suporte nutricional de forma mais imediata, tá, gente? No item 3, então, terminando aí essa parte de cuidado perioperatório, né, para o paciente, cuidado nutricional, a gente vai passar aqui para o item 3, tá? Então, item 3, ok. Se vocês estão gostando, curte aqui a nossa página. E a gente já está acabando desses pontos, lembrar de profilaxia de náuseas e vômitos no pós-operatório. Então, isso tem alta evidência e forte recomendação. Deve ser trabalhado, inclusive no pré e no intraoperatório, para tentar melhorar. Existem drogas, né, como o antagonista do receptor de 5-HT3, as classes lá da ondansetrona, por exemplo, e drogas que eles chamam de mais modernas, que envolvem o receptor de NK1, que também são trabalhadas para tentar reduzir essa complicação no pós-operatório, que pode dificultar, inclusive, a melhor ingestão nutricional, né, alimentar desse paciente, inclusive a mobilização precoce, essa pega do retalho, né, que consiga cicatrizar, às vezes, dependendo da situação e da região. Pensa como é o ato de, né, nausear e chegar a vomitar.
Então, isso pode ter impacto, inclusive, em deiscência da anastomose, né, ali que teve durante o processo cirúrgico. Eu posso até perder ali o retalho que foi inserido de um local doador para aquela região. Então, né, até pela condição física ali do vômito. Então, isso é bom que deve ser manejado, às vezes até com uma combinação de drogas e tem uma evidência considerável. Então, o paciente, como eu falei, deve receber isso no pré e no intraoperatório para pensar nesse manejo no pós. O que eles orientam é que seja usada uma combinação de antiemético com corticosteroide para otimizar esse processo, tá? Então, vamos lá. Ponto número 4, a mobilização precoce, que também a gente ouve falar muito, porque tem moderada evidência e também forte recomendação. Existem, mas também tem dados limitados com relação a esse grupo de pacientes, tá, pessoal? Então, um único estudo de corte esses autores trouxeram, lembrando que essa revisão foi bem desenhada, mas é de 1965 a 2015, esse levantamento, tá, dos estudos. Nessa ocasião, havia um estudo de corte retrospectivo que mostrou que a mobilização precoce foi sim associada a menores complicações pulmonares. Qual é o tempo que eu preciso para tirar esse paciente da cama? Ainda também, né, não é tão claro em função até desses artigos, que não existem tantos e com número e desenho considerável para eu falar que é melhor eu tirar nesse momento do que mais tardio que isso. Então, quantos minutos, ou, por exemplo, quantos minutos por dia ele tem que ficar fora do leito para que eu tenha um resultado ou um impacto importante no desfecho, né? O que é desafiador, que a gente já comentou, é a questão da dor, das náuseas e vômitos, que a gente já comentou, mas também não esquecer que às vezes esse paciente é bastante suscetível à dor pós-operatória, e isso pode fazer com que também a gente fale, vamos sair do leito, e o paciente não queira sair ali do leito, né? Então, isso também tem que ser avaliado. Mas a evidência é moderada e a recomendação é forte para que se mobilize precocemente nas 24 horas seguidas já da cirurgia, para paciente com câncer de cabeça e pescoço nesse tipo de cirurgia que nós estamos comentando aqui, tá, gente? Então, foram 4 pontos, acho que de 17 que eles trouxeram, que eu anotei, que eu acho que é importante vocês também anotarem aí, para não esquecer que a gente pode agir e deve conhecer o que acontece nessas outras ações de outros profissionais. Então, protocolos desse tipo, que já existem vários, como eu mencionei para vocês, esse é o da Sociedade ERAS, voltado para cabeça e pescoço com reconstrução com retalho, tá? Eles devem ser super difundidos na sua instituição, eles devem ser praticados porque eles são desenhados buscando desfecho de melhora de bem-estar do paciente, redução de complicação, morbidade, além, lógico, eu melhoro com tudo isso, eu melhoro a eficiência da minha assistência, do meu cuidado ao meu paciente. E se eu melhoro a assistência, se eu melhoro a satisfação, com certeza eu consigo melhorar o uso racional de recursos, inclusive financeiros, relacionados a esse grupo, a esse tipo de procedimento, que é esse procedimento cirúrgico, tá? Então, se você gostou aqui do nosso encontro, curte aí se você tiver alguma sugestão para a gente estudar junto no próximo encontro. A gente pode deixar que a gente vai ler e eu planejo aqui um roteirinho para nós estudarmos e anotarmos o que é importante, tá bom? Até o próximo encontro e obrigada!